Olá, seja bem-vindo ao curso de Radiografia e Tomografia de Tórax. Nessa aula eu vou discutir com vocês o padrão enfisematoso. O padrão enfisematoso é um padrão que está diretamente associado à DPOC. O que é DPOC? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, é uma doença crônica, é uma doença que, para que a gente tenha repercussão nos exames de imagem, nós precisamos que o tempo seja um fator predominante, um divisor de águas. Sendo assim, a radiografia, ela apresenta um papel muito característico para os pacientes exacerbados crônicos, ou seja, para aqueles pacientes em diagnóstico inicial, sintomas iniciais, a radiografia de tórax ela agrega pouco valor. Sendo assim, escolhido outros exames, como no caso, os exames que avaliam a capacidade pulmonar. Entretanto, a radiografia tem papel reservado para a avaliação das complicações, tá? As complicações da doença pulmonar obstrutiva crônica, que estão e podem estar diretamente associados ao tabagismo. Vamos então entender como que esse padrão ele se comporta na radiografia. Então aqui eu tenho o padrão alveolar normal, então eu tenho o interstício pulmonar e a unidade funcional, a rede alveolar. O que é então a doença enfisematosa? É a destruição das paredes ou do interstício pulmonar, levando de forma subsequente ao acúmulo de ar no alvéolo. Então eu tenho a destruição da parede, como resultado disso, o acúmulo de ar. A gente chama isso na radiologia de hiperaeração pulmonar. O padrão enfisematoso é dado principalmente pelo tabagismo. Entretanto, existem outras etiologias que podem levar, como a deficiência de alfa-1 antitripsina. Mas, de forma geral, nós temos a rede de alvéolos que, por algum tipo de doença, no caso, em tela, tabagismo, que é a principal causa, a destruição e, como consequência disso, o acúmulo de ar, também chamado de hiperaeração pulmonar. Se eu tenho hiperaeração pulmonar, eu vou ter na radiografia hipertransparência ou aumento difuso da radiotransparência pulmonar, que é a tonalidade escura na radiografia de tórax. Então, como consequência dessa hiperaeração pulmonar, eu vou estar diante de algumas condições e consequências no exame de imagem. Então, eu vou ter, principalmente, devido à hiperaeração pulmonar, um aumento dos espaços intercostais, associado a um aumento da capacidade total pulmonar, que leva à retificação diafragmática, verticalização cardíaca e na radiografia em perfil, um aumento do espaço retroesternal. Além disso, eu vou ter um sinal bastante patognomônico, característico, que é a traqueia em bainha de sabre. Vou mostrar para vocês. Então, nós temos. Essa é a ilustração do que seria um pulmão normal, uma radiografia normal. Então, nós temos as cúpulas diafragmáticas, tá? Com sua morfologia conhecida, convexidade. Então, as cúpulas são convexas. Eu tenho, na radiografia em perfil, também a convexidade e contando os arcos costais, até 10 arcos costais. Bom, então tá aqui. Essa é a demonstração da radiografia de tórax normal. Então eu tenho
uma transparência preservada, simétrica, visualização da trama broncovascular. Cúpulas diafragmáticas convexas, tanto na radiografia em póster anterior quanto na radiografia em perfil. Espaço reto external preservado. A gente vai ver algumas medidas para o espaço reto external. E quando eu numero os arcos costais, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, até 10 arcos costais ocupando o pulmão, eu considero como um volume pulmonar mantido, preservado, conservado. Bom, o que eu procuro então na radiografia? Achados correspondentes à hiperaeração pulmonar, aumento da transparência pulmonar, aumento dos espaços intercostais, verticalização do volume cardíaco, retificação diafragmática e um achado bastante característico que é o tórax em barril. Então, olha lá, que eu já tenho 11 arcos costais ocupando o parênquima pulmonar, associadas à retificação diafragmática, verticalização cardíaca, comparando com uma radiografia normal, até 10 arcos costais. Na radiografia em perfil, nós temos um espaço reto external normal menor que 2,5. Então, se a gente for mensurar aqui, ele dá muito mais do que 2,5 centímetros. Além disso, eu tenho uma retificação diafragmática que normal, ela precisa ser maior do que 1,5 centímetros. Então, quando eu traço as linhas dos seios costofrênicos anterior e posterior, o vértice tem que ser maior do que 1,5. Então, aqui a gente percebe que ele está muito menor do que 1,5. Bom, o que é o tórax em barril? O tórax em barril é a característica que o tórax ele assume relacionado à hiperaeração pulmonar. Então, eu tenho um aumento da cifose dorsal como consequência do aumento do diâmetro antero-posterior do tórax. Então, aqui mais uma vez. Na prática, normal menor que 2,5, que eu tenho 3,33 centímetros. Normal, 2 centímetros. Então, essa é uma normal para comparação do espaço retroesternal. E em relação à retificação diafragmática, eu tenho que traçar uma linha antero-posterior. Então, o normal é maior do que 1,5. Aqui eu estou com 0,83. O que é então a traqueia em bainha de Sabre? É o estreitamento difuso da porção intratorácica por consequente hiperaeração pulmonar. Então eu consigo identificar isso melhor na radiografia em perfil. Por quê? Então eu tenho um aumento da capacidade pulmonar nos pulmões, de forma difusa, acaba empurrando a traqueia. A traqueia, então, ela assume uma característica de bainha de Sabre. Então eu tenho um aumento, olha aqui a traqueia no perfil, um aumento do seu calibre antero-posterior. Olha lá. Olha o aumento dela. Então, ele assume essa característica que é chamada de bainha de Sabre. Tomografia computadorizada mostrando o estreitamento difuso e o aumento do calibre antero-posterior da traqueia, secundário ao aumento da capacidade pulmonar. A tomografia computadorizada, ela consegue avaliar de forma precoce os achados de DPOC. Entretanto, ela é método de escolha para a gente classificar o tipo de padrão enfisematoso. Então, eu tenho um aumento da capacidade pulmonar, aumento da capacidade pulmonar, aumento da capacidade pulmonar, relacionado à destruição das paredes interstício-alveolares. Quais são as características?
centro-lobular com predominância para os lobos superiores, paraseptal, que predomina na periferia, e panlobular associado à destruição total ou difusa do lóbulo pulmonar secundário, principalmente associada a quadros mais graves. Então aqui eu tenho uma tomografia computadorizada de um paciente tabagista, 65 anos de idade, com dispneia, DPOC exacerbado. Então eu tenho uma janela de parênquima pulmonar. Então aqui, ó, eu já percebo, ó, destruição do lóbulo pulmonar secundário associado a aumento da transparência, ó. Então olha aqui, ó. Áreas de enfisema pulmonar predominando os lobos superiores. Aí a gente percebe, ó, que eu tenho uma destruição do centro do lóbulo. Então, centro lobular, associado a algumas áreas de enfisema paraseptal. Estão na periferia. Olha lá. Então, destruição. Ó. Olha aqui, a gente consegue desenhar bem o lóbulo pulmonar secundário. Outro caso, janela de parênquima pulmonar, corte transversal. Nós temos áreas de enfisema pulmonar, paraseptal, principalmente, ó. Já com formações císticas, ó. Muco, presença de muco. E alguns sinais de bronquiectasias, ó. É um paciente muito grave, né? Com várias regiões císticas e bronquiectasias com impactação de muco, inclusive na parede do brônquio, ó. Brônquio bem espessado, ó. Bronco espessado da parede, ó. E áreas de enfisema pulmonar difuso. Esse aspecto aqui é um aspecto panlobular. Eu tenho tanto no centro do lóbulo quanto na periferia. Então, paraseptal associado ao centro lobular. Bom, quais são as principais complicações da DPOC? Principalmente a ruptura dessas bolhas, formando um pneumotórax secundário a um evento primário, que seria o caso desse paciente. Ó. Então, eu tenho, vamos lá, ó, eu tenho, primeiro, achados de DPOC, retificação diafragmática, espatomografia reformatada no plano coronal, várias áreas de aumento da transparência pulmonar, principalmente na periferia, então de aspecto paraseptal, formação de bolhas extensas, e aqui houve uma ruptura da parede dessa bolha para o espaço pleural, fazendo um pneumotórax, uma atelectasia passiva, né? Olha lá. Então aqui é um caso de complicação, tá? Ó, várias bolhas, aspectos císticos. A gente não vê paredes, as paredes estão ausentes, então eu tenho aqui com uma complicação, um quadro mais grave.